A bacia do Rio Meia Ponte é o principal manancial que abastece Goiânia e também a região metropolitana e pode atingir um nível crítico nos próximos dias. Vamos voltar agora a falar sobre isso ao vivo com o repórter Alexandre Paes, que traz os detalhes dessa situação. É com você, Alexandre. Pois é, Jordevar, agora a gente traz esse alerta mesmo para a população goiana e goianiense sobre a questão do estado da vazão do Rio Meia Ponte, que é um dos principais afluentes aí que faz o abastecimento de água não só em Goiânia como em toda a região metropolitana aqui, né? E querendo ou não, a gente tem que trazer informações a respeito dessa vazão. Por quê? Como você disse, vai entrar em nível crítico 1. São vários os níveis, vai de 1 a 5. Então o pessoal tem que entender qual que é o estado mesmo de emergência e saber também sobre o racionamento de água, que não é que vai faltar água, e sim nós, como consumidores, temos que ter um racionamento, né, a consciência de utilizar apenas para os meios necessários, como higiene e etc. Não fazer o desperdício dessa água. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com a vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, a Camila Roncato. Camila, uma boa tarde, seja bem-vinda aqui ao TJ. A gente gostaria de entender, quando a gente fala que vai entrar em nível crítico, qual que é esse sinal de alerta? Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Significa que nós estamos aproximando de uma vazão no rio de 5.500 litros por segundo. É uma vazão que a gente já sabe que durante esse período de estiagem prolongada a vazão vai diminuindo com o tempo. Então a gente teve uma deliberação no comitê da bacia do Rio Meia Ponte que define os níveis de criticidade. Então a gente está se aproximando do nível crítico 1, que é quando a vazão ela chega a 5.500. Querendo ou não, hoje a gente está há exatos 86 dias sem nenhum tipo de chuvas, né, de precipitações. E querendo ou não, as chuvas que abastecem também essa parte da vazão e também os lençóis freáticos que ficam aí no subsolo. E dessa maneira, o que é indicado para a população fazer, assim como a gente iniciou falando sobre racionamento? O medo de todos é ficar sem água. Pode haver essa provável falta d'água ou não? Nós da Saneago preparamos o sistema para ele ter resiliência durante a estiagem. O que significa isso, né? Nós temos uma flexibilização entre os sistemas de abastecimento da barragem do João Leite, que é a nossa água acumulada, que parou de verter essa noite. Então, assim, a gente está com a barragem completamente cheia nesse momento e então a gente consegue transportar essa água para o Rio Meia Ponte quando necessário, que é quando o Rio Meia Ponte baixa muito a sua vazão. Mas é extremamente importante que todas as pessoas tenham consciência, né, ao fazer o uso da água na sua casa. Então, assim, banhos mais rápidos, reaproveita a água da máquina de lavar para lavar o chão, nada de ficar lavando o carro nessa época. Então, assim, como a gente ainda tem pelo menos até o início de outubro sem chuvas, é um período que precisa da colaboração de todos para que a gente consiga ter o abastecimento até o final da estiagem. Foi no dia 28 de julho de 2021, onde o nível do Rio Meia Ponte, né, a vazão do Rio Meia Ponte, acabou chegando nesse estado de nível crítico 1 e que possivelmente nas próximas semanas nós alcançaremos novamente. O que explica então essa baixa vazão do rio, já que nos 2 últimos anos a gente teve o Rio Meia Ponte com a vazão em níveis elevados? Isso, a vazão ano passado, por exemplo, estava maior nessa mesma época e a diferença é que esse último ano, esse último período chuvoso, nós tivemos menos chuvas do que o esperado. Né? Novembro e dezembro praticamente não choveu e ainda tivemos super temperaturas, né? A gente teve temperatura que passou a 40 graus, então foi uma combinação de fatores. Temperatura elevada que aumenta o consumo, aumenta a evaporação da água nos mananciais e a pouca chuva. E mesmo quando a gente teve chuvas esse ano, tinha chuvas torrenciais durante alguns dias e ficava muito tempo sem chover. Então isso não recarrega o lençol freático. A gente precisa de uma chuvinha contínua para que a gente abasteça o nosso lençol e que essa água venha, né, alimentar o rio durante esse período de estiagem. Então essa é a diferença, né, com os anos anteriores. A gente teve mais chuvas nos anos anteriores do que a gente teve agora nesse último período chuvoso. Camila, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no TJ Goiás. Dicas valiosas também. Vamos então todo mundo ficar atento, fazer esse racionamento, consumo, né, consumo racional da água, para que todos nós fiquemos com águas nas torneiras durante esse período de estiagem, até porque, Jordevar, chuvas previstas apenas para setembro ou início de outubro, segundo informações dos meteorologistas. Eu volto com você no estúdio.